O Espírito é o agente da ressurreição. Esse é o tema da leitura diária desta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que te vá tudo bem. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Deus, já agradeço por esta oportunidade. Nosso objetivo aqui é trazer sempre uma palavra de explicação, de aplicação prática e pessoal para o seu elevo espiritual. Portanto, é importante que você ouve, que você escuta, e também quero te pedir que me ajude, seja um canal de bênção na vida de alguém. Mande esta palavra, compartilhe aí este link, se inscreva em nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos, deixe seu comentário, curte aí, e isso vai nos ajudar a chegar mais pessoas nas redes sociais. Portanto, quero que você entenda o tema que estamos meditando esta semana, o Deus Espírito Santo. Repito o tema desta quinta-feira: o Espírito é o agente da ressurreição. O texto que estaremos meditando nessa leitura diária encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Esse o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amados líderes, pastores, obreiros, servos de Deus, nesta semana estamos meditando sobre o Deus Espírito Santo. Glórias a Deus. Hoje contemplamos uma das verdades mais gloriosas da fé cristã. O Espírito é o agente da ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, apresenta não apenas uma doutrina, mas uma esperança viva. Ele confirma que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso não é metáfora emocional, é realidade espiritual. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, coigual ao Pai e ao Filho. Ele não é uma força nem energia impessoal, ele é consolador, ensinador e santificador da igreja. Glórias a Deus, aleluia. Onde o Espírito habita, a morte não governa. Se o Espírito que ressuscitou Jesus está em nós, como podemos viver como se estivéssemos derrotados? Essa verdade confronta nossa apatia, nossa frieza, nosso conformismo espiritual. Não fomos chamados para sobreviver espiritualmente, mas para viver pelo poder da ressurreição. Aleluia! Vejamos dentro do o texto explicado na exegese e hermenêutica, que diz assim: Paulo escreve dentro de um contexto de contraste entre carne e espírito. No capítulo 8, ele mostra que a vida no espírito é liberdade, vitória e esperança. Observe a estrutura do texto: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aqui está a condição. A habitação do Espírito não é visita ocasional, é morada permanente. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo. Paulo reafirma o poder do Pai na ressurreição, mas enfatiza que essa obra foi realizada pelo Espírito. Também vivifica os vossos corpos, também vivificará os vossos corpos mortais. A palavra vivificará aponta para dar vida, tornar
vivo novamente, não é apenas consolo espiritual, é promessa futura, literal, pelo seu Espírito que em nós habita. A garantia da ressurreição futura é a presença atual do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo habitado em nós. Portanto, a confirmação nos textos de apoio, vejamos, separamos uns textos aqui, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Romanos capítulo 6, versículo 4, fomos sepultados com ele para que andemos em novidade de vida. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, sobreexcelente grandeza do seu poder, a sobreexcelente grandeza do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Também 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vivificado pelo Espírito. A Bíblia é clara. O Espírito Santo é o agente vivificador. Aleluia! A divindade do Espírito confirmada. A divindade do Espírito é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Ele possui mente, vontade, emoções, ele ensina, intercede, entristece e ele é Deus, símbolos do Espírito, e vejamos a explicação e aplicação. Em Atos capítulo 2, versículo 3, ele é apresentado como fogo, pureza e poder. O Espírito que ressuscita também purifica. Não há vida de ressurreição sem santidade. Em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, ele é água. Isso é refrigério e poder. Vejamos, ele flui da palavra como águas vivas. A igreja sem palavra e sem Espírito torna seca. Em João 38 e Atos 2, melhor, em João 3:8 e Atos 2:2 está escrito que ele é o vento, isso quer dizer invisível, soberano, nem sempre vemos, mas sentimos os efeitos, ele sopra onde quer, não podemos controlar. Em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele é o óleo. Em 1 de João, capítulo de número 2, versículo 20, versículo 27, está escrito, ele é a unção. Unção é iluminação. Ele nos consagra e nos dá entendimento das Escrituras. Mateus, capítulo 3, versículo 16, ele é o símbolo, a pomba. A pomba, isso quer dizer que o poder do Espírito não é bruto, é santo, é manso. Esses símbolos não são enfeites teológicos, são revelações do caráter e atuação do Espírito. O Espírito nos vivifica espiritualmente. Hoje não é apenas sobre o futuro, é sobre agora. Há líderes cansados, há obreiros sobrecarregados, há crentes vivendo uma fé automática. O Espírito que ressuscitou a Jesus quer renovar sua fé hoje. Ele quer reacender o altar. Você pode estar enfrentando limitações humanas, crises emocionais ou lutas ministeriais, mas o Espírito é agente de vida e vida abundante. O Espírito garante nossa esperança eterna.
A morte não tem a palavra final. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. Isso transforma a nossa maneira de viver. Quem crê na ressurreição vive com um propósito. Vejamos à luz da Epístola de Judas, a explicação à luz da Epístola de Judas. Judas exorta a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. No versículo 3, ele alerta contra os falsos ensinos e superficialidade espiritual. Dentro desta visão, reconhecer a divindade e a atuação do Espírito é essencial para não sermos enganados. No versículo 20, ele declara: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Portanto, glórias a Deus, igreja que ora no Espírito permanece viva, líder que depende do Espírito não se corrompe, crente que reconhece a divindade do Espírito não reduz a influência emocional. Nos dias atuais, muitos confundem o Espírito Santo com mera força, mas ele é Deus, pessoa divina que habita, ensina, consola e santifica. Reconhecer sua divindade fortalece nossa fé, nos leva à dependência total. Vejamos, precisamos despertar, pois é momento de despertamento espiritual. Amados, o mesmo Espírito que venceu a morte está na igreja. Não podemos viver como igreja fraca, com um Espírito poderoso habitando em nós. Não podemos viver como igreja fraca, com um Espírito poderoso habitando em nós. Ele gera vida agora e vida eterna no porvir. Ele transforma, sustenta e ressuscitará os que permanecem no Senhor. Glória a Deus pelo Espírito Santo que gera vida agora e vida eterna. Estamos falando do Deus Espírito plenamente divino, coigual ao Pai e ao Filho. Ele é consolador na dor, ensinador na verdade, santificador na caminhada e agente da ressurreição na eternidade. A presença do Espírito em nós é a garantia de que nosso fim não é o túmulo, mas a glória. Se o Espírito já nos deu vida espiritual hoje, como poderíamos duvidar da vida eterna que ele promete? Que esta verdade produza em nós santidade, dependência, coragem, esperança. Vejamos o nosso objetivo, que neste momento cada um de nós possamos evidenciar a plena divindade do Espírito Santo, reconhecer seus atributos e viver em total dependência de sua atuação indispensável na vida cristã e na missão da igreja. Amados ouvintes da palavra do Senhor, veja bem que esta palavra fortaleça o teu espírito, tua alma, que esta palavra fortaleça o teu espírito e alimenta a tua alma e levanta uma geração que vive não pela força humana, mas pelo poder do Espírito que ressuscita. Amém.